Deus, este que vos fala é o seu irmão Oséias. Quero compartilhar uma palavra da parte de Deus para o meu e para o teu coração. A palavra que nós vamos ler da parte de Deus se encontra no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã, e como orvalho da madrugada que cedo passa. Por isso os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Versículo 7. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça, manchada de sangue, como hordas de salteadores que espreitam alguém. Assim é a companhia dos sacerdotes, pois eles matam no caminho para Siquém, praticam abominações. Vejo uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Israel. Israel está contaminado. Também tu, Judá, serás ceifado. Glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Meus amados e queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler no livro do profeta Oséias, ela é um alerta da parte de Deus para o seu povo de Israel. O profeta Oséias, no capítulo de número 5, acabara de anunciar o irremediável juízo de Deus aos impertinentes reinos de Judá e de Israel, dizendo que Deus seria para eles como a traça que ataca por dentro e o leão que ataca por fora. Deus vai fazer uma figura, vai usar uma figura, uma metáfora para o reino de Israel e para o reino de Judá, dizendo que seria para eles como a traça. É bem verdade que nós sabemos que a traça, ela ataca e ela corrói, como uma figura de Deus destruir o povo por dentro. O povo plantaria, mas não colheria. Deus não mandaria chuva. E se porventura o povo colhesse, aquela plantação, aquele fruto do trabalho esforçado do povo, não seria para o povo, porque o povo de Deus, o povo de Israel, estava totalmente afastado, totalmente distante dos caminhos do Senhor. E eu quero abrir um parêntese nesta tarde para dizer que não há vida aonde Deus não está presente. Não há vida aonde Deus não está presente. E o fato de muitas das vezes a gente estar de pé e com os olhos abertos e andando e se alimentando, não quer dizer que nós temos vida. Porque se Deus não está na minha casa,
Se Deus não está no meu casamento, se Deus não está no meu matrimônio, eu estou em um estado de vegetação. Isso não é vida, é vegetação. Mas aonde Deus está, ainda que tudo aparentemente esteja dando errado, ainda que tudo aparentemente esteja fugindo do nosso controle, mas nós temos vida e vida com a abundância. Deus vai usar também a figura do leão. O leão, ele ataca por fora. Deus está dizendo, olha, não adianta vocês quererem viver uma vida sem mim. Não adianta vocês quererem seguir a trajetória sem a minha companhia, sem a minha presença. Porque eu vou lhes ensinar a andar na minha presença. Eu vou, em outras palavras, estou conjecturando, Deus estava dizendo, eu vou lhes ensinar a temerem ao meu nome, a me obedecerem, a estarem diante de mim com verdadeira adoração. Quem sabe você está passando por um problema, por um deserto, por uma situação, e quem sabe você está fiel ao Senhor. E isso é uma provação da parte de Deus. E Deus vai te ajudar a passar por este momento. Deus vai te ajudar a passar por este deserto. Mas tem muitas pessoas que sofrem porque estão vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que Jesus quer. E quando nós vivemos uma vida distante de Deus, quando nós vivemos uma vida de máscaras, de aparência, Deus, ele permite que o problema venha, Deus permite que a situação fique difícil, Deus permite que o deserto ele nos acompanhe, que nós passemos pelo deserto para forjar o nosso caráter. E eu quero abrir um parêntese mais uma vez para dizer que Deus não quebra princípios para cumprir promessas. Se você está passando pelo deserto por desobediência, eu quero te convidar a voltar o mais rápido possível para a presença de Deus e para os propósitos de Deus. Mas se você está passando pelo deserto, estando fiel a Deus, guardando a palavra de Deus, sendo um instrumento usado por Deus, eu quero te dizer que Deus vai te tirar da situação que você está passando no tempo dele. Eu quero te dizer que ainda que as lágrimas que você tem derramado durante as noites, porque o salmista disse que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que você tenha derramado lágrimas, chorado, dito, Deus, será que o Senhor não tem me visto? Será que o Senhor não tem me compreendido? Mas eu quero te dizer que se você está na presença de Deus, na sua pouca força, está guardando a palavra, está guardando a promessa, está guardando a fé, Deus, em seu tempo, em tempo oportuno, vai tirar você desta provação, vai tirar você deste deserto. Não desanime, não baixe a cabeça. Deserto é a escola de Deus para forjar o meu e o teu caráter. Glória a Deus. Então, diante, meus amados e amadas, do castigo que o povo de Deus tinha escutado que Deus faria, eles esboçaram uma falsa conversão. Eles esboçaram uma falsa volta para Deus. Mas jamais o homem e a mulher, jamais uma família, uma nação vai conseguir enganar ao nosso Deus. Porque o nosso Deus ele é onisciente. O nosso Deus ele conhece todas as pessoas. O nosso Deus ele conhece todas as pessoas e todas as suas intenções do coração. Nós estamos vivendo um momento difícil em nossos dias. Quantas perdas, quantas pessoas têm sido levadas por esta pandemia. E neste momento há um perigo que nós podemos ser acometidos igual o povo de Israel. Se você ler o capítulo 6 e o versículo 3, o povo disse, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque como a alva a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva. Mas essa volta para o Senhor, que o povo de Israel estava dizendo,
não era uma volta de todo o coração. Não era uma volta completa, era uma volta superficial. E nós estamos vivendo um período de pandemia, nós estamos vivendo um período de dificuldade e nós também podemos correr o risco que Israel correu. Porque agora nós queremos voltar para o Senhor, agora nós queremos conhecer ao Senhor, agora nós queremos estar na presença do Senhor. Mas isso tem que ser de todo o coração, isso tem que ser com toda a sua força, com toda a verdade. Eu quero destacar aqui algumas lições sobre esta conversão superficial de Israel. Porque o arrependimento deles não foi um arrependimento verdadeiro. Eu estou falando do livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 3. E todo o capítulo em si. Em primeiro lugar, foi um arrependimento superficial, porque o povo queria livrar-se das consequências do pecado e não do pecado. A Bíblia vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O povo queria se livrar das consequências do pecado e não do pecado. Veja bem, eles disseram no versículo 1: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Os judeus, amados ouvintes, estavam preocupados em ser curados e não em ser purificados. Viram a nação em dificuldades e queriam que Deus consertasse as coisas, mas não se chegaram a Ele com o coração quebrantado, disposto a renunciar os seus pecados. Queriam felicidade, mas não queriam santidade. Queriam mudança de circunstâncias e não mudança de caráter. Derramaram lágrimas de remorso por seu sofrimento, mas não derramaram arrependimento por seus pecados. É interessante entender que o mesmo Deus que disciplina também é o mesmo Deus que restaura. O mesmo Deus que faz a ferida também a cura. Só o Senhor pode realizar a cura. Só Ele, e só dele, e somente por meio dele vem a restauração. Glória a Deus. Israel sabia disso, mas não voltou para o Senhor com todo o seu coração. E nós corremos este mesmo risco de agora, na situação que nós estamos vivendo, dizer para Deus: olha, Senhor, eu prometo ser fiel, eu prometo ter uma mudança de atitude, eu prometo, se o Senhor me curar, se o Senhor me livrar, se o Senhor curar o meu ente querido, se o Senhor repreender este mal, eu prometo que vou ter uma mudança de atitude, eu me arrependo. Mas que se isso não for verdadeiramente, minha gente, nós corremos o mesmo perigo de Israel, de estar com um arrependimento falso diante de Deus. E Deus conhece os nossos corações. Em segundo lugar, o arrependimento de Israel foi superficial, porque eles queriam respostas imediatas, sem um aprofundamento da sua experiência com Deus. O versículo 2 ele diz: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Veja bem, Israel acreditava, meus irmãos e irmãs, que o tratamento divino funcionaria rapidamente. Queriam livramento imediato. Quem pode dizer amém? Quem está ouvindo? Eles queriam um livramento imediato. Apostaram na cura instantânea. Buscavam uma solução sem reflexão. Israel estava acostumado com os falsos profetas que curavam superficialmente as feridas do povo, dizendo paz, paz, quando não havia paz, minimizando assim os seus pecados e fazendo promessas em nome de Deus, que Deus não estava fazendo. Isso você pode conferir
no livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, versículo 14, no capítulo 8, versículo 11 ao versículo de número 16. Mas eu quero deixar claro, e eu aprendi isso, que Deus não aceita paliativo. Ele não se contenta com sinais externos. Ele não se agrada de palavras bonitas e corações impertinentes. Ele quer, glória seja dada ao nome de Jesus, Ele quer verdade no íntimo. E eu me pego pensando que muitas das vezes, eu falei muito isso em nossos cultos domésticos, em nossa casa, que nós até cantamos louvores bonitos, palavras bonitas, e nós até queremos mostrar uma espiritualidade, mas muitas das vezes isso não é verdadeiro diante de Deus. Isso não é com sinceridade. Isso não é com todo o nosso coração. E Jesus disse lá no Evangelho segundo João que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. E nós podemos cair nesta situação. A ferida de Israel, meus amados, era mortal. As expressões nos revigorará e nos levantará com frequência indicam um ressuscitamento e ressurreição. A nação não estava apenas doente, mas se tornaria como um vale de ossos secos. Porém, mesmo diante dos sinais de morte, Deus levantaria o seu povo do pó. Seu espírito sopraria nesse vale de ossos secos, e um exército poderoso se reerguia das cinzas da morte. Ainda hoje, Deus é poderoso para reavivar a sua igreja, mesmo que ela pareça um deserto. Ela florescerá, preste atenção, ainda que a minha vida e a tua vida esteja como um deserto, ainda que o meu coração e o teu coração esteja mais seco do que um sertão, mais seco do que um deserto, mas Deus, Ele é poderoso para te avivar, Ele é poderoso para te alcançar e para transformar a sua vida, para transformar a sua família, para transformar o seu casamento, para restituir os anos que você viveu distante dele ou que eu vivi distante dele. E que nós fomos quebrados pelo pecado, porque o salário do pecado é a morte. Deus, Ele é poderoso para entrar na tua vida, para entrar na tua casa, para entrar na tua família, se tão somente eu e você começar um arrependimento verdadeiro diante de Deus. Se tão somente eu e você começar a voltar para Deus, e isso de todo o coração, como está escrito na palavra de Deus lá em Jeremias, no capítulo de número 33 e no versículo de número 3, quando Deus disse: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Deus, Ele é suficiente para restaurar aquilo que o diabo ele destruiu em nossa vida, em nossa casa, em nossa família. Louvado seja Deus. Em terceiro lugar, meus irmãos, minhas irmãs e todos aqueles que estão me ouvindo, o arrependimento de Israel foi superficial, porque a busca pelo conhecimento de Deus visava mais as bênçãos de Deus do que o Deus da bênção. Era um arrependimento superficial, era um arrependimento falso, não tinha profundidade. Veja o que diz no versículo 3: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Preste atenção, Israel tinha abandonado a Deus para buscar a Baal, o padroeiro da prosperidade. Eles não estavam interessados em Deus, mas em suas colheitas. Eles queriam prosperidades e não o conhecimento de Deus. Essa volta para Deus era apenas uma barganha. Eles voltariam para Deus e Deus se voltaria para eles para abençoá-los com chuva e com fartas colheitas. A religião deles era natural.
era tudo o que eles desejavam. Eles queriam uma boa colheita, não queriam Deus propriamente. Veja aí a situação, este versículo 3, o que este versículo quer nos dizer. Eles falaram que queriam conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, mas não porque eles amavam a Deus. Eles queriam apenas conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, porque eles queriam a bênção de Deus e não o Deus da bênção. E tem situações hoje em dia que muitas das vezes nós queremos buscar a Deus da mesma maneira que Israel, querendo apenas as bênçãos de Deus. Eu vou buscar a Deus, eu vou começar a orar mais porque Deus vai me abençoar. É uma verdade. Eu vou começar a ir mais à igreja porque Deus vai abrir uma porta de emprego, porque Deus vai curar o meu marido, a minha filha, a minha mãe. Eu vou começar a ir mais à igreja porque Deus vai me dar um casamento. E se Deus não der? Você vai continuar na igreja? E se Deus não curar? Você vai continuar sendo fiel? E se Deus não preparar um casamento? Se Deus não abrir as portas? Você vai continuar querendo prosseguir, conhecer a Deus pelo que Ele é e fazer como aquele cantor? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Será que eu e você vamos continuar querendo conhecer a Deus, querendo estar na presença de Deus quando as coisas começarem a dar errado? Porque quando tudo está dando certo, quando as portas se abrem, quando somos promovidos no trabalho, quando somos reconhecidos em nossa igreja, em nossa comunidade, em nossa cidade, nós queremos estar perto de Deus. Mas quando tudo começa a dar errado, quando as portas se fecham, quando a enfermidade vem, quando o luto chega, muitas das vezes nós queremos abandonar ao Senhor. E em algumas ocasiões, não quero generalizar, porque tem muitas pessoas que buscam a Deus independentemente do que aconteça, não quero generalizar, mas muitas das vezes eu só quero buscar a Deus quando as coisas estão dando certo em minha vida. Era isso o que estava acontecendo com o povo de Israel. E não tem sido diferente em nossos dias. A igreja evangélica brasileira está eivada dessa mesma tendência. As pessoas lotam os templos, não porque têm sede de Deus, mas porque têm fome de pão que perece. Elas não querem Deus, querem apenas as benesses de Deus. Por sua vez, muitos pregadores não estão interessados na salvação dos perdidos, mas apenas no lucro. O que mais temos ouvido hoje é que Deus pode nos dar uma casa nova, um carro novo e muito dinheiro no banco. E Deus pode dar? Sim. Mas o maior bem que Deus tem para dar a um homem e uma mulher não é casa, não é carro, não é dinheiro no banco. O maior bem que Deus tem para dar a um homem e uma mulher é a salvação. E isto é de graça, mas você tem que acreditar e você tem que permanecer até o fim, porque Jesus disse que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Glória a Deus. A busca desenfreada pela prosperidade financeira tomou o lugar da mensagem da salvação. A procura ávida pelos milagres substituiu a mensagem da cruz. Não podemos confundir grandes ajuntamentos com... confundir grandes ajuntamentos com a espiritualidade. Não podemos confundir a busca pelos milagres com a busca por Deus. O centro de todas as coisas continua sendo o homem e não Deus. Glória a Jesus.
As nossas músicas, hoje em dia, aquelas que se dizem evangélicas, elas não, na maioria, em sua maioria, elas não estão sendo feitas para louvar a Deus, mas para louvar ao homem. As nossas pregações não estão sendo mais buscadas pelas madrugadas em oração, em santificação. As nossas pregações, elas estão sendo feitas para agradar ao homem. Esta era, meus irmãos, a situação do povo de Israel. Esta era a situação que eles estavam vivendo. Mas Deus é rico em misericórdia. Deus é amor, mas também é justiça. E Deus disse que esta situação que o povo estava vivendo iria levar eles a descer degraus de destruição que não faria bem a eles. Louvado seja o nome de Jesus. E nós muitas das vezes estamos enquadrados nesta situação. Então, meus irmãos, vamos tentar a cada dia mais voltar para o Senhor. Vamos tentar a cada dia mais estar perto de Jesus. Vamos tentar a cada dia mais buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Porque Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você está desempregada, busque a Deus sem precisar de pedir barganha. Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua casa, Deus conhece a sua aprovação. Então busque ao Senhor pelo que Ele é, não somente pelo que Ele faz. Era isto que o povo de Israel estava fazendo. E eu quero te dizer que Deus não se impressiona com palavras. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Deus não se impressiona com a falsa adoração. Eu posso me impressionar, você pode se impressionar. Mas Deus, Ele não se impressiona com falsa adoração. Porque Deus é onisciente, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é santo, Deus é transcendente. Louvado seja o nome de Jesus. Veja o que diz aqui no versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho de madrugada que cedo passa. Veja bem, essa é a resposta de Deus para um povo que no versículo 3 estava dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus não se impressiona. Vamos descobrir aqui algumas verdades a respeito desta situação. Deus não se impressiona com louvor bonito. Deus não se impressiona com fardamento bonito. Deus não se impressiona com voz bonita. Deus não se impressiona com nada. O que Deus se impressiona, ou vamos dizer assim, humanamente falando, o que pode impressionar a Deus, se é que alguém pode impressionar a Deus, é com uma vida santa e com uma verdadeira adoração. Glória a Deus. Porque Jesus disse: o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então, Israel propôs em seu coração, o povo de Israel propôs voltar-se para Deus, mas não com verdade. O povo prometeu viver na presença de Deus. O povo proclamou o seu propósito de conhecer a Deus e prosseguiu nesse conhecimento, certo de que Deus viria sobre ele, trazendo-lhes restauração. As palavras eram bonitas, o desempenho era irretocável, externamente tudo parecia perfeito, porém Deus sondou o coração do povo e viu que nada era sincero e nada fazia sentido. Essas palavras brotavam de um coração sem amor profundo e duradouro por Deus. O amor de Israel por Deus era como uma nuvem da manhã e como um orvalho de madrugada que se dissipa rapidamente.
Então, vocês estão vendo a situação? Deus conhece o coração de cada um. O povo dizia que amava a Deus, mas de repente o povo já estava idolatrando, vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida distante de Deus. E não tem sido diferente em nossos dias. Muitas das vezes nós dizemos que amamos a Deus, mas não vivemos uma vida santa. Não vivemos uma vida que agrade ao Senhor. Muitas das vezes nós juramos que amamos ao Senhor, nós cantamos louvores bonitos, carregamos no peito uma camisa que tem o nome fé, mas muitas das vezes isso não condiz com as nossas práticas. Porque às vezes a gente jura amores por Deus, mas nós trocamos Deus por um prato de lentilha, por prazeres momentâneos. Nós trocamos Deus pelas redes sociais, nós trocamos Deus por amizades, nós trocamos Deus por filmes, por futebol. E Deus conhece o nosso coração. Deus conhece. Deus não quer, meus irmãos, que o nosso relacionamento com Ele seja construído de palavras bonitas e de rituais vazios, de corações que se enchem de entusiasmo no dia e no dia seguinte estão frios. Um ritual superficial jamais pode substituir o amor verdadeiro e a obediência fiel. Você pode ler também 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 e versículo 23 e Amós capítulo 5, versículo 21 ao versículo 4. Glória a Deus. Agora, em segundo lugar, vamos aprender aqui que a palavra de Deus que deveria salvar o povo é enviada para castigar o povo de Deus. Preste atenção, versículo 5. Por isso, diz a palavra do Senhor, por isso os abati por meio dos profetas. Deus falando na boca do profeta Oséias. Pela palavra da minha boca os matei. A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela anuncia a graça e o juízo. Aos que se arrependem, proclama misericórdia. Aos impertinentes, trombeta e juízo. A palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Os corações duros serão quebrados. Glória a Deus, você pode dizer amém? Quem sabe você tem orado aí e apresentado ao Senhor alguém que tem um coração duro, um coração de pedra, um coração que não se converte, um coração que está distante de Deus, mas a palavra de Deus, ela é martelo que esmiuça a penha. Glória seja dada ao nome de Jesus. E os corações duros serão quebrados repentinamente, sem que haja cura. A palavra de Deus é fogo, ela purifica o ouro, mas queima as escórias. Glória a Deus. Diante da pregação da palavra, os homens jamais poderão ser neutros. Ou serão melhores, ou serão piores. Louvado seja o nome de Jesus. Então, a palavra de Deus nesta tarde está te confrontando. A palavra de Deus exige uma resposta. Você é escravo de sua liberdade. Você não pode deixar de tomar uma decisão. Quem não se decide por Cristo, decide-se contra Ele. Isso é muito forte. Você tem que tomar uma decisão de que lado você está, de que lado eu estou. Até a nossa própria indecisão é uma decisão. É a decisão de não decidir. E aqueles que não se decidem por Cristo, decidem-se contra Ele. Louvado seja Deus. E Deus te envia nesta tarde, glória a Deus, a sua palavra, para que você seja salvo por intermédio dela. Mas se você a recusar, você será condenado por ela. Então a palavra, ela tem dois gumes. Ela tanto salva quanto condena. E eu creio que nesta tarde você está sendo alcançado para a salvação. Você está sendo alcançada para a salvação. Agora vamos ver aqui mais uma lição no versículo 5, a parte B. E em terceiro lugar, aqueles que rejeitam a misericórdia terão de enfrentar o juízo. Pregador Alexandro, aqueles que rejeitam a misericórdia terão que enfrentar o juízo. Diz a palavra de Deus, e os meus juízos sairão como a luz. Israel desprezou a misericórdia e agora enfrentará o juízo de Deus. Porque desprezaram a bondade de Deus, terão que enfrentar a sua severidade. O homem pode rejeitar a misericórdia, mas jamais pode se livrar do juízo. Quando o juízo de Deus veio à luz, Israel foi levado para o cativeiro, porque desprezaram a graça
e receberam o azorrague da justiça. O nosso Brasil, o nosso mundo que nós estamos vivendo, brincou com Deus, zombou de Deus e ainda zomba. Fez escória da palavra de Deus, zombou da igreja, zombou do cristianismo. Fizeram atrocidades, coisas terríveis contra Deus. Mas o juízo de Deus, ele veio sobre o mundo. E agora estão aí querendo esboçar também um falso arrependimento, agora querendo dizer que crê em Deus porque as coisas estão começando a dar errado. Louvado seja Deus. Mas aqueles que estão fiéis com Cristo vão vencer. E aqueles que estão zombando da palavra do Senhor, zombando do evangelho, da igreja, vão ter que passar por alguma coisa para aprender a não zombar daquilo que é de Deus, das coisas sagradas do Senhor. Então, eu vou dar uma pausa por aqui e eu quero orar nesta tarde por você, por cada pessoa que está presente nesta live. Quero orar por você. Se esta live te abençoou, compartilhe. E também temos o canal no YouTube, Oséias Moreira. Se esta live te abençoou, compartilhe, divulgue para que o nome de Deus venha a ser glorificado. E que você tenha aprendido algo nesta tarde, nesta palavra. Que você possa aprender e pôr em prática. E que eu venha aprender também e pôr em prática aquilo que nós aprendemos nesta tarde. Eu vou orar por você nesta tarde. Já sou grato aqui a cada pessoa que se fez presente aqui. Bel Santos, a Sueli Santos, a irmã Sueli Santos, Paula Santos, a irmã Lívia, paz do Senhor, Jennifer Liberato e Paula Santos e o Alexandre. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Eu vou orar por vocês e em seguida estaremos encerrando a live. Soberano Deus e eterno Pai que está nos céus, Deus de Israel a quem servimos, nesta tarde, Senhor, oramos, agradecendo ao Senhor por esta palavra, Senhor amado, poderosa da parte de Deus, e pedindo, meu Deus amado, perdão pelos nossos pecados, Senhor, por cada pessoa que está presente nesta live, Senhor, Luana, meu Pai, que está presente conosco também, e pedindo a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil e sobre o mundo. Pai, pedimos que nós não venhamos cair no mesmo erro de Israel, porque falaram, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, mas aquele conhecimento não foi de todo o coração, aquele arrependimento foi superficial. Não deixa, Senhor, que nós venhamos cair no mesmo erro de Israel, não deixa, Senhor, que nós venhamos praticar as mesmas coisas, mas que nós venhamos nos voltar ao Senhor e que esta volta venha a ser de todo o coração. Meu Deus, aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, Senhor, a notifica. Na Tua ira, lembra-te da misericórdia. Visita agora cada pessoa, irmã Socorro, Senhor, que está presente conosco também. Cada família representada aqui, Senhor. Cada pessoa, meu Pai, que participou desta live, que ouviu Tua palavra. Entra, meu Deus amado, na vida de cada um, Senhor, em cada área, meu Pai, específica, porque o Senhor conhece o coração, o Senhor conhece a necessidade, o Senhor conhece as causas que essa pessoa tem passado, as lutas, os desertos, Senhor. Vai entrando agora em cada casa, em cada lar, Senhor amado, vai dando um abraço de vitória, vai dando um abraço de renovo, vai, Senhor amado, alegrando os corações que estão tristes, vai dando paz, Senhor, para os corações atribulados, vai aumentando a fé daquele que não tem fé. Em nome de Jesus, Pai Santo, visita o Teu povo nesta tarde, e aqueles que estão agora em UTIs, meu Deus amado, em hospitais de campanha, aqueles que estão nas UPAs, meu Deus, internados nos hospitais regionais, nas emergências, meu Deus, nos HGEs, vai entrando, meu Pai, com misericórdia, estendendo a Tua mão poderosa e repreendendo todo o mal. Dá uma oportunidade, meu Deus, para aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte. Quantas pessoas, meu Deus, estão também enlutadas, meu Pai, nesta tarde, Senhor, porque perdeu um ente querido, e nós pedimos a ajuda do Espírito Santo, que venha nos consolar, venha nos confortar e nos dar ânimo, Senhor amado, para nós vivermos e estarmos debaixo da graça e na presença do Senhor.
Pai Santo, em nome de Jesus, abençoa todo o teu povo, Senhor amado, todas as nossas famílias, meu Deus, os de perto e os de longe, Pai. É para a honra e glória do teu santo nome que nós oramos e já te agradecemos, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E quem crê pode digitar amém, porque Deus já está na tua vida, na tua casa, e nada fugiu do controle de Deus. Ainda que tudo aparentemente esteja dando errado, ainda que você esteja esquecido, esquecida, ainda que você esteja se sentindo só, mas eu quero te dizer que nada fugiu do controle do teu Deus. Ele nunca perdeu e nunca perderá o controle da tua vida e nem o controle do mundo. Está tudo nas mãos dele. Tudo está acontecendo conforme o querer e conforme a vontade dele, em nome de Jesus. Tome posse dessa palavra, receba e tenha fé no Senhor, porque o Senhor é contigo, em nome de Jesus. Amém.